2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Paulo, quando estava preso em Roma, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. Timóteo, que era líder, pastor, na igreja de Éfeso. E Paulo, então, vem aconselhar Timóteo, alertando contra as falsas doutrinas que estavam já entrando na igreja, contra os falsos crentes e como corrigir essas pessoas. E nessa carta, então, Paulo, ele ainda elogia Timóteo pela firmeza com que ele estava conduzindo a igreja. A maneira que ele estava conduzindo aquela igreja lá em Éfeso, que já estavam se desviando. E ele, então, exorta a Timóteo a permanecer leal na palavra. Então, Paulo ainda aproveita nessa carta e encoraja Timóteo, falando sobre a inspiração da palavra de Deus, sobre o valor dela e a utilidade da palavra de Deus para a nossa vida. Então, esse é o assunto que eu quero trazer para hoje. Eu serei breve no assunto, mas abra os ouvidos. Em referência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Assim fala a santa palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Pode sentar. Nós vivemos num tempo onde muitas vozes competem para nos chamar a nossa atenção. Redes sociais, notícias, opiniões diversas. E muitas vezes nós damos muita atenção a essas opiniões. E muitas vezes nós acabamos nos perguntando se ainda vale a pena ler a Bíblia. Muitas informações chegam até nós. Muitas opiniões de pastores, de denominações. E nós acabamos esquecendo de ler a palavra de Deus. E aqui Paulo, ele vem orientando então a Timóteo a permanecer na palavra. Muitos hoje querem se destacar, querem chamar a atenção para si. Então dizem que a Bíblia está ultrapassada, mas a Bíblia não é ultrapassada. Já foi assim lá na antiguidade, na época dos sacerdotes, dos reis, que tentavam desviar as Escrituras, queriam fazer suas próprias regras, queriam chamar a atenção para si, para o seu sacerdote, para o seu reinado. E assim também foi aqui na época de Timóteo, estava sendo assim. E continua hoje do mesmo jeito, onde muitos manipulam a palavra de Deus para os seus próprios benefícios. Querem chamar a atenção e acabam falando que a Bíblia está ultrapassada, que deveria ser reescrita. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela continua viva e continua atuante. Viva e atuante. E ela não apenas sobreviveu aos tempos, como ela superou o tempo. E ela vai muito além. Vai além no nosso dia a dia. Ela não é um livro comum. É um registro eterno. É a vontade de Deus. É nela que nós vemos a vontade de Deus para toda a humanidade. É na palavra de Deus. Não é na ministração do pastor, não é da opinião da igreja, da sociedade. É na palavra de Deus. É o Espírito Santo falando através da Bíblia com você. Nas Escrituras. Os jovens que estão aqui hoje, Enzo, Esteban,
os demais jovens, prestem atenção. A Bíblia é um fundamento de tudo que nós utilizamos para a nossa vida. Tudo que nós aprendemos sobre o mundo espiritual. Como o diácono falou, quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Cada página da Bíblia tem vida. Cada linha tem uma direção para ser tomada na nossa vida. As orientações estão na palavra. Uma direção para ser tomada correta, dentro da palavra de Deus. E ter a salvação. A Bíblia deve ser lida. E como nós vimos aqui na leitura, a Bíblia é inspirada por Deus. É o único livro que totalmente divino, inspirado por Deus. O versículo 16 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso então vem nos conectar lá no início da criação do homem, onde o homem foi criado, foi feito pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E esse mesmo Espírito, esse mesmo sopro que deu vida ao homem, é o mesmo Espírito das Escrituras, que nos fala o dia a dia. A Bíblia carrega o fôlego de Deus, é a palavra santa. E como nós vimos aqui na leitura, a palavra ensina, ela repreende e corrige, e educa na justiça. É dentro da justiça. Não é uma educação forçada, não, é dentro da justiça. Então a Bíblia se torna suficiente para nos conduzir, para conduzir a nossa vida espiritual a uma maturidade espiritual. Então ela vem nos ensinar, nos mostrar a verdade. Mostrar a verdade. Ela vem revelar os nossos erros do dia a dia. Ela vem para corrigir, ajustando os caminhos que muitas vezes nós andamos errados. Então essa palavra ela vem para educar. E a palavra de Deus vem para educar com justiça. É que a leitura fala. Ela nos educa com justiça e nos forma caráter de Jesus, conforme Cristo é. Então isso vem nos conectar lá também de novo no início, quando o homem caiu. Quando Adão e Eva pecaram, onde a desobediência começa. Quando Adão e Eva ignoraram a palavra de Deus, eles ignoraram os ensinamentos, um único mandamento eles ignoraram. Então Deus é obrigado a corrigir, e nos corrige ainda hoje, mas é para educação, mas educação com justiça, porque Ele é santo, nós somos pecadores, e nós dependemos dessa santidade para a nossa salvação. E mais em frente, com a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo, com o perdão, nós podemos ver que a restauração então vem. Mas vem quando nós ouvimos e quando nós obedecemos, praticamos a palavra, quando nós escutamos a voz de Deus e se voltamos para ela novamente. Então Deus nos restaura. Muitas vezes nós precisamos ser restaurados. Estamos muitas vezes no pecado, nos desviando, escutando mais as vozes de fora do que a própria palavra de Deus. Então assim, também como Adão e Eva, lá em Lucas 15, o filho pródigo, ele também desobedeceu o pai. Ele saiu de casa, ele se afastou, ele não quis escutar, não queria mais opiniões do seu pai. Mas diferente de Adão e Eva, esse jovem voltou para casa. Ele voltou a ouvir, ele passou a obedecer novamente, mesmo que se fosse como um empregado. Ele admitiu o erro dele. Então ele teve restauração dentro de casa. Nós temos oportunidade de voltar para a casa do Pai. E a Bíblia então mostra que quando nós ignoramos a palavra, nós caímos. Mas quando nós ouvimos
quando nós passamos a obedecer novamente, nós podemos ser restaurados através de Jesus. Então nós precisamos ser um pouco mais humildes. É com humildade. Não é por nós, é porque Cristo fez por nós na cruz. E a restauração espiritual, então, não vem por nós, é por Cristo. Mas quando nós voltamos, quando nós nos humilhamos, como aquele jovem voltou para casa, ele foi restaurado. Então é importante ouvir e obedecer, porque a palavra é santa. Quando nós ouvimos, quando nós obedecemos, a palavra vem para nos libertar, vem para transformar. Então nós, quando nós passamos a ter interesse na palavra, nós somos transformados. Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós temos esse interesse em ler a Bíblia diariamente, em escutar o que o Espírito Santo quer falar, ele nos revela. Ele revela a mensagem. Aquela mensagem que está escondida, muitas vezes a nossa cegueira espiritual, por nós não orarmos, por não lermos. E quando ele vem, ele liberta, ele quebra essas correntes, essas amarras que muitas vezes nós temos e que não conseguimos enxergar a verdade na palavra. Então nós somos transformados pela palavra, transformada a nossa mente, transformado o nosso coração. Nós podemos ver em Efésios 6,17 que a principal arma do crente é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Toda a armadura. E ali está incluído a espada do Espírito. Não tem vitória. Não tem uma vitória espiritual sem o poder da palavra. Por isso é recomendado que leia a Bíblia. Paulo, lá, ele fala aos Efésios: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele usando a espada, a Bíblia. Acontece que quando o diabo foi expulso do céu, por não ser mais compatível à santidade de Deus, por não ser mais compatível, porque Jesus foi entronizado, ele intensificou as suas vontades, a sua atenção em cima do ser humano aqui na terra. Até então ele ia e voltava, agora não, ele passa a viver na terra, ao derredor, espreitando. E Satanás e seus anjos têm intensificado essa vontade, esse desejo, essas investidas, com muito mais fúria em cima de nós, contra a família, contra a igreja, contra a verdade que é a palavra de Deus. Nós podemos ver no nosso dia a dia como a sociedade está vivendo. Ele vem intensificando contra o que o homem é, contra a identidade humana. O homem está perdendo a identidade. Ele vem intensificando contra o que é o propósito do ser humano, o objetivo que Deus fez o homem. E principalmente quando nós falamos na tal da ideologia de gênero. Desvirtuando o homem. Colocando uma sociedade podre. É para isso que o diabo veio. E esses maus espíritos, que são movidos de inveja, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, e eles são excluídos. Então eles vêm maquinando, eles vêm para maquinar, para dividir, para instigar aquela rebelião entre nós, instigar a rebelião dentro da família, um revoltando com o outro, porque eles são propagadores da mentira. Propagadores de disputas, de briga, de orgulho. Orgulho entre a humanidade, invejas. E somente a palavra de Deus, então, ela pode nos libertar. Somente a palavra de Deus pode libertar e transformar. Voltarmos para Deus. Quando Jesus encontrou aquele gadareno, ele estava todo desvirtuado. Uma legião de demônios em cima dele.
vivia nos sepulcros, atormentado, isolado, um homem violento, um homem sem controle, não tinha controle, atormentado dia e noite, ninguém podia prender, mas foi a palavra de Deus que libertou, uma palavra: espírito imundo, sai desse homem. A simplicidade das palavras de Deus. E nós, como somos feitos imagem e semelhança de Deus, e somos batizados pelo Espírito Santo, seguimos a Jesus, nós também podemos ter essa autoridade que Jesus teve. Aquele homem é um retrato do que Satanás quer fazer na nossa vida, o que quer fazer com o propósito do ser humano. Ele quer destruir a imagem de Deus. Aquele homem, então, ele foi oprimido, não tinha mais uma identidade distorcida. Ele era um morto-vivo andando pelos sepulcros, mas ele foi liberto pela palavra. Quando ele encontrou Jesus, Jesus transformou ele. Ele saiu pregando a palavra de Deus, restaurado e com dignidade. Quando nós nos dedicamos a ler mais a palavra de Deus, então ela revela para nós a verdade. E ela vem julgar o nosso coração. Mas nós temos um porém. Antes de nós usarmos a palavra de Deus como espada, como arma, para pregar, para confrontar alguém que está errado, nós precisamos olhar ela como um espelho. Nós precisamos olhar, nos enquadrar dentro da palavra de Deus, se nós estamos agindo cara a cara. Em Hebreus 4:12 a palavra fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Um espelho. Quando você olha para a Bíblia e lê, e olha como um espelho para você, é cortante. Vai enquadrar. Fala assim que é apta para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração. É nela que nós devemos olhar. Então a Bíblia não tem apenas informações como o mundo dá. Ela vem para transformar. Ela nos lê por dentro. Ela confronta a verdade. E chama muitas vezes a gente para o arrependimento quando estamos errados. É a palavra de Deus. Então, por isso que eu incentivo, leia a Bíblia. Nós podemos ver no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, viver na verdade exige também luz. Luz, olhar para a palavra de Deus. E a palavra aqui também contém sabedoria. Muita sabedoria para nós. Ela nos prepara para toda boa obra. Quer levar a palavra de Deus? Não quer usar apenas como espada, mas também como espelho? Leia a Bíblia. Ela prepara para toda boa obra. A leitura fala, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Para falar da palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo falar. E muitas vezes, a gente é obrigado a falar um assunto dentro da igreja de crente. Leia a Bíblia. É necessário. Mas é o Espírito Santo que manda. Porque o Espírito Santo mandou, através do diácono, falar aqui. Que é a palavra que mostra de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então essa Bíblia, que muitas vezes nós deixamos no cantinho, que muitas vezes nós não trouxemos para a igreja, ela nos prepara para a boa obra. Mas ela não prepara apenas para a bênção, ela nos prepara para um propósito de Deus, o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Então a palavra, ela nos treina como um soldado, revestidos da armadura de Deus. Daniel 1:8, quando Daniel resolveu
a não se contaminar lá com as iguarias do rei, não foi por sua própria vontade. Não foi por sua própria vontade que ele ficou sem comer aquelas maravilhas do rei, mas foi porque ele guardava a palavra de Deus no coração. O que ele aprendeu, ele guardou no coração. A palavra, ela molda a gente e forma um caráter na gente. E onde a gente for, a gente vai ter o caráter, como Daniel teve. Um caráter santo, de dignidade. E a escolha é sua. A escolha é nossa, é sua. Viver ou não viver na palavra de Deus. A Bíblia é a base para nós entender todo esse mundo espiritual, o caráter de Deus, a missão de Jesus aqui na terra, esse intercessor, mediador, o único, suficiente Salvador. É necessário ler. E através da Bíblia que nós conhecemos a nossa salvação, que é Jesus. É através dela. É por meio aqui da Bíblia que nós nos podemos nos espelhar e saber se nós vamos ter a vida eterna ou a morte eterna, a condenação. É ela que vai nos mostrar o caminho da vida ou da morte. É através da Bíblia. Não é através do pastor, não é através das opiniões. Não existe transformação sem a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não há vida cristã verdadeira sem a palavra de Deus. Então que essa ministração breve, curta, você possa refletir essa semana. Medite nessa palavra. Ouça a voz de Deus. Ouça, obedeça a palavra de Deus, mas obedeça com sinceridade, olhando como um espelho, não só como uma espada. Então seja liberto e seja transformado em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.